Boa noite. No Brasil, 52% da população é feminina, mas nas casas legislativas e no Congresso, as mulheres são absoluta minoria. O direito ao voto demorou a ser conquistado. Consideradas inferiores e incapazes de decidir o rumo político do país, foi só em 1932 que elas foram às urnas pela primeira vez. Mesmo assim, só as mulheres com renda própria podiam escolher seus candidatos. Hoje, um estudo do BIRD e do TSE constatou que o país ainda enfrenta 30 anos de atraso. Isso porque nunca atingiu a média mundial de 12,7% de representantes femininas no parlamento, estabelecida desde 1990. Na comparação, o Brasil se aproxima de países árabes e do Oriente Médio e fica atrás de nações cujo papel feminino na política é bem reduzido. O parlamento do Afeganistão, por exemplo, tem 28% de mulheres, nós, apenas 10%. A igualdade de gênero no Parlamento Federal só deverá ser alcançada em 2080. Para falar sobre a participação das mulheres na política, convidamos Mariama Correia, jornalista do Marco Zero Conteúdo, e Michele Fernandes, cientista política. Sejam muito bem-vindas à Opinião Pernambuco. Obrigada por terem aceito nosso convite. E eu queria conversar com você, Mariama, sobre o projeto Adalgisa, não é? Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores qual foi o objetivo do projeto e queria saber também quem foi a Adalgisa. Boa noite. Na verdade, o projeto Adalgisas, ele nasce da Marco Zero Conteúdo. Acho que é importante também que as pessoas entendam um pouco do nosso trabalho enquanto coletivo de jornalismo aqui em Recife. A Marco Zero é um coletivo, né, de jornalismo investigativo e independente, sediado aqui no Recife. Então, a gente já tem um trabalho de acompanhamento das eleições. Esse ano, inclusive, a gente vai ter também esse trabalho de jornalismo, né, de acompanhamento das eleições, dos candidatos, outros projetos também envolvendo as eleições e o projeto Adalgisas. O projeto Adalgisas, ele é um projeto que quer dar mais visibilidade para as candidaturas femininas aqui no Estado. Porque a gente sabe que essas candidaturas, elas não têm, não existe hoje uma cobertura jornalística que tenha um foco nas candidaturas femininas. E a gente acha que essas disparidades que você falou aí no começo, na abertura do programa, a gente também vai ajudar a diminuir esse abismo, fazendo uma cobertura ampla, né? Fazendo um mapeamento das candidaturas das mulheres aqui no Estado, divulgando as propostas delas, acompanhando as agendas delas. E, enfim, o nome do projeto é Adalgisas porque ele se inspira na Adalgisa Cavalcante, que foi a primeira deputada estadual aqui de Pernambuco, isso na década de 40, pelo PCB. A Adalgisa, ela teve esse pioneirismo, né, de ser essa primeira mulher deputada estadual, mas ela também teve uma atuação que a gente pode considerar feminista. Ela tinha uma preocupação, ela tinha uma identificação com as causas das mulheres, ela teve a candidatura dela cassada, né, o mandato dela cassado quando o PCB foi considerado ilegal, e aí a gente faz essa referência, né, a Adalgisa Cavalcante, que foi essa mulher destacada, né, na nossa história, para chamar esse papel de protagonismo das mulheres na política. Então, é um projeto Adalgisas, né, porque a partir dela, nessa figura dela, as outras mulheres também se identificam com esse papel de protagonismo. E aí, o dinheiro para colocar isso em prática também foi arrecadado com o público, não é? Isso. A gente teve uma campanha de financiamento coletivo na internet, onde a gente conseguiu arrecadar, né, assim, a gente até superou a meta, foi um engajamento muito bom. Era 20 mil a meta de vocês, Isso, a gente conseguiu passar um pouco. E a partir desse financiamento coletivo, por que a gente fez esse financiamento? A gente é um coletivo de jornalismo independente, então a gente não tem financiamento de partidos políticos, a gente não tem financiamento de governos ou de entidades privadas, a gente sobrevive com financiamentos de organismos internacionais, com editais, e a gente fez essa campanha e as pessoas participaram, nossos leitores participaram e apoiaram, e com esses recursos a gente conseguiu contratar uma jornalista que já está totalmente dedicada a esse projeto, ela já começou a trabalhar com a gente e a gente também conseguiu dar estrutura, né, para esse projeto funcionar, comprar equipamentos e a gente já, na verdade, está começando esse trabalho.
Legal, que bom que conseguiu, não é? Que bom. Michele, a gente começou falando um pouco que 52% da população é feminina, mas que na nossa representação acaba sendo só 10%. Vamos começar falando o seguinte, para quem está nos ouvindo. O que é que isso traz de consequência? O fato de existir tão poucas mulheres no poder, até menos do que no Afeganistão. Acho que foi um dado que me chamou muita atenção, não é? Para além do número de mulheres na nossa população, né, a gente também tem uma esmagadora maioria de mulheres como eleitoras. E essas mulheres não se veem representadas pelos nossos representantes na Câmara, no Senado e até mesmo nos cargos majoritários. Eu acho que a consequência mais clara para isso está relacionada com os temas relacionados às mulheres diretamente, né? Temas como amamentação, aborto, políticas públicas que são importantes para o universo da mulher, para que a mulher possa se dedicar à vida laboral, por exemplo, a criação de creches próximas dos trabalhos. Todos esses temas são temas que impactam diretamente na vida das mulheres. E, consequentemente, se a gente tem um parlamento composto majoritariamente por homens, essas políticas ou esses temas eles vão deixar de ser tratados porque não são temas de interesse desses representantes. Então, uma vez que a gente tenha mais mulheres nos representando todas as mulheres nas diversas instâncias de poder, a gente vai conseguir colocar na agenda, colocar nas pautas políticas temas que são importantes e são cruciais para a vida das mulheres. E uma coisa também interessante é que quando você entra lá no site do Marco Zero Conteúdo, aí você vê que a informação que só 16% de mulheres são citadas em matérias de política, ou seja, são ouvidas, né? Fica mais de 80% as matérias de política onde a fala é só masculina. Isso, porque a gente acredita que a mídia também tem culpa aí nesses números, né, que você estava citando. Então, por isso que precisa ter um trabalho jornalístico também, com enfoque nessas candidaturas, porque a gente sabe que tem um movimento aí de ampliação, né, das candidaturas femininas, mas a mídia também tem que fazer a sua parte, né? A mídia tem que cobrir e quando a gente chega propondo um enfoque nas mulheres, a gente está tentando trazer um equilíbrio, né? Já que há esse abismo, né? A gente precisa, de repente, ter um enfoque maior agora para poder ter um equilíbrio nessa cobertura, né? É preciso dar um foco maior, já que a gente tem esse abismo aí tão grande, né? Da cobertura feminina, da visibilidade das candidaturas das mulheres, das propostas das mulheres. Então, é por isso que a gente propõe realmente que tenha um foco, né? A gente faz uma cobertura, não só uma cobertura que a gente vai fazer normal das eleições aqui, mas uma candidatura também com o foco feita por mulheres e com foco nas mulheres. E desde 2009, me corrija, Michele, se eu estiver enganada, que os partidos são obrigados a terem candidatas desde 2009. Exatamente, né? Desde 2009 existe uma cota de 30% destinada a mulheres como candidatas nos partidos políticos, né? O mais interessante é que a gente percebe, olhando os dados a partir de 2009, que houve realmente um aumento legalmente exigido das candidaturas femininas, por um lado. Mas, por outro lado, a gente tem o mesmo número, proporcionalmente, de mulheres eleitas. Então, tem algum problema nessa equação, né? A gente tem muito mais mulheres sendo candidatas e não tem um aumento de mulheres legisladoras, né? De mulheres nos parlamentos, né? O que acontece aí? Muito simples. O que acontece é que os partidos, eles colocam as mulheres como candidatas simplesmente para cumprir a obrigação legal, para cumprir a cota, né? E não é um investimento real, ou não havia até então, né? Até agora, é um investimento real nessas candidaturas. O que eu quero dizer com isso? Para fazer campanha política, nós necessitamos, né? Os candidatos necessitam de dinheiro. Se temos candidatas mulheres que não têm dinheiro, as campanhas não acontecem. Um dado muito interessante é que a grande maioria de candidatos, no geral, que não receberam nenhum voto, está composto por mulheres. Ou seja, as candidaturas, elas realmente eram candidaturas
para cumprir uma legislação. Fantasmas, o que eles chamam de candidatura exatamente. fantasmas, que na verdade nem existem, é só para fazer de conta. Né? Exatamente, exatamente. Então chega a esse cúmulo, não é, das mulheres servirem enfim, de fantoches mesmo, para que seja atingido esses 30%. Mas os partidos não precisam prestar conta desse dinheiro, não, porque o fundo partidário é dinheiro público. Exatamente. A partir dessa eleição de 2018, a eleição atual, o TSE passou a obrigar que os partidos destinem também 30% desse montante que eles possuem para as candidaturas de mulheres. Até então, isso não estava vinculado com as candidaturas. Então, essa é a novidade. Essa é a novidade. Então, os resultados disso, nós veremos, ou caso hajam resultados reais, na próxima legislatura, né, a partir de janeiro de 2019, nos legisladores eleitos a partir dessa eleição de outubro de 2018. Agora, eu vi também que tem muito partido que pega esse fundo, esse percentual que é para as candidaturas femininas e investe todo numa mulher só, numa candidata só, porque acreditam... E aí, é isso que eu pergunto, porque a gente sabe que acontece, mas ninguém fiscaliza. Exato. O que não se sabe, por exemplo, o que a Michelle estava falando, é como é que isso vai acontecer agora, né? Assim, essa distribuição desse dinheiro. E é uma das possibilidades, assim, que seja investido em uma candidata, enfim. Então, é por isso que é importante, assim, esse tipo de projeto, né, de mídia e o acompanhamento mesmo também dos eleitores, né? Existe também uma responsabilidade dos eleitores, da justiça eleitoral, para que a gente possa garantir que esse dinheiro seja bem distribuído, né? Um dos propostas do projeto Adalgisas é justamente acompanhar, né? Fiscalizar a distribuição desse dinheiro do fundo partidário. Isso, né? Exatamente. E também monitorar o tempo de TV, né? Que também tem uma cota, né, da propaganda eleitoral da TV. A gente vai ter uma parceria com o Observatório de Mídia da UFPE para fazer esse acompanhamento. E aí é muito importante que a gente fiscalize também, que o eleitor também esteja atento. Então, além do isso. dinheiro, do fundo partidário, da obrigatoriedade, tem também o tempo de TV. Tem também o tempo de TV, que tem uma cota para TV, né? Para propaganda eleitoral. E aí a gente precisa também monitorar isso. E um dos objetivos do projeto é a gente fazer esse monitoramento, né? E, Michelle, os caciques políticos, né, aí são os grandes nomes da política, isso aí no país todo a gente sabe que existem, né, aquelas figuras que a gente vê se repetindo ano a ano. Está acontecendo também deles começarem a indicar a esposa, a filha, a nora, e aí a gente poderia dizer que, na verdade, não são mulheres realmente que querem fazer uma carreira política, mas alguém que está indo meio que para continuar aquela história. Claro que também existem outros casos, não é sempre que isso acontece, mas a gente pode dizer isso também. Esse é um tema bem interessante. Eu estou agora mesmo desenvolvendo uma pesquisa que tenta identificar as variáveis que influenciam em mulheres que conseguem êxito político. E eu chamo de êxito político, conseguem se eleger, né? Passar de candidatas a parlamentares. E uma das variáveis que mais determina esse êxito político é justamente o capital familiar. Ou seja, candidatas que têm pais, avós, esposos, irmãos, primos, que já são do mundo político, tem mais, por enquanto, o meu achado provisório, né? Eu vou terminar a pesquisa após a eleição de 2018, essas mulheres elas têm mais possibilidades de ter êxito político, né? Êxito eleitoral, digamos assim. Então, sem sombra de dúvida, essa reprodução do poder já estabelecido dos caciques, como você chama, ela conta positivamente para que uma mulher chegue ao poder, e aí a gente pode questionar a isenção dessa candidata, digamos assim, com relação a essa pessoa que dá o aval, né, que avala essa candidatura, né? Será que realmente as pautas que essa candidata vai trazer são pautas do mundo da mulher, são pautas importantes para o feminismo, ou são simplesmente reprodução de pautas que já existiam no mundo político e que ela está perpetuando, né, digamos assim? E tem muita mulher também que acaba vencendo porque tem uma pauta
conservadora. Também existe isso, Sim, né? Não claro. tem, não, a gente não conta só com mulheres feministas, porque tem um movimento também que defende não só o voto em mulheres, mas o voto em mulheres feministas. Sim. Mas aí a gente acaba vendo que também muitas mulheres estão se elegendo pelo viés do conservadorismo também, na verdade. Exatamente. Não, é interessante que ela falou sobre essa questão do apadrinhamento, né? É interessante que a mulher ainda precise, né, desse tipo de apadrinhamento, desse tipo de, enfim... De aval, apoio, né? De aval, né? Como se ela sozinha, por si só, não fosse... Vamos fazer um intervalo? Vamos lá. Vamos para o curto intervalo, hoje com debate sobre participação das mulheres na política. Voltamos já.